chegando na outra igreja, as irmãs estavam cantando o mesmo louvor, 577. Eu digo, de novo, Deus, eu já fiquei com medo, com o pé atrás. Eu digo, o que é que eu estou pedindo a Deus e que Deus não vai me abençoar? E a gente fica com medo, meu irmão, fica com o pé atrás, fica com medo. E ali continuou. E às vezes eu queria cantar um louvor, e a minha boca, em vez de cantar aquele louvor que estava no meu pensamento, saiu o hino 577. Não é porque eu queria, era o próprio Deus pondo louvor na minha boca. E ali eu fiquei com medo. Só que o pastor e a mulher dele ali estavam com o negócio de receber aposentadoria, um corre. Só que ele não estava na presença de Deus, ele não estava fazendo a vontade de Deus. Porque ele falou que foi para Minas Gerais para fazer a obra. Que outra vez chamei para evangelizar, não queria. Chamava para fazer visita, em vez de levar a Bíblia, só levava o celular. Cheguei em umas casas, não, o pessoal aqui não aceita que fala a palavra, não, é só oração. É só palavra. Primeira palavra, depois orar. Se ele não aceita a palavra de Deus, então você sujeita a eles. Eu primeiro vou ter que chegar e só orar por eles, que Deus não abençoa ninguém que não quer nada com ele. A gente que é crente, para ser abençoado é difícil. Imagina as pessoas que não querem nem ouvir a palavra de Deus, irmão. Que conversa é essa? Eu vou orar pela pessoa para Deus abençoar. Se o próprio crente, para ser abençoado, está escrito em Deuteronômio, se ouvir a voz do Senhor, fazer conforme tudo está escrito, as bênçãos vêm atrás de ti. Agora imagina, a pessoa rejeita Jesus, não quer nada com Jesus, não quer ouvir a palavra de Deus, aí eu vou ser sujeito, o bichinho, a bichinha, a orar para Deus abençoar. Isso é mentira, isso é conversa, irmão. Eu não oro. O irmão não ora, não oro, porque eu estou fora da palavra de Deus. É crente não, então eu vou orar para Deus abençoar. Se lá em Tiago fala assim, pede e não recebe, pede porque é para gastar em seus próprios deleites. Tem tanta gente ali na igreja, diz que é crente, está pedindo e não recebe porque é para gastar em seus deleites. Agora imagina a pessoa fumando, bebendo. Deus não é injusto, irmão. Deus não é injusto. Deus é justo, Ele é santo. Aí você vai orar pelo seu irmão que só velho, fumando, falando palavrão, tomando cerveja, se prostituindo. Deus abençoa meu irmão. Que oração é essa? Muda a oração, tem que falar ao contrário. Já que falou assim, conheceria a verdade e a verdade me libertará. Ora desse jeito, Jesus liberta, perdoa e salva meu irmão. Mas não ora para Deus abençoar não. Porque ele morre e vai para o inferno por sua causa. Você está orando ao contrário. Agora depois que ele aceita Jesus, Senhor, abençoa ele, Senhor, dá força, dá graça, ser na vida dele, ser com ele, não dormir, não deitar, não levantar, joga o inimigo por terra assim, aí, agora ele é crente, né? Vamos cuidar do bichinho. Mas se o camarada não é crente, irmão, aí eu vou orar pela pessoa, chegamos numa casa, aí vamos fazer visita como? Chegou lá, vamos falar da palavra, não tem quem pode, foi embora, o que eu fico, a mulher, a dona da casa falou assim, mas já fui almoço para você, o que é? A dona da casa foi almoço com tanta alegria, e a dona da casa tem um prazer de ver as pessoas almoçar, eu vou ficar, eu fiquei para almoçar, e ali toma palavra na oração. Cheguei na outra casa, palavra também, na oração. Cheguei na outra palavra também, na outra casa também, só palavra. E falaram para mim, 3 casas que eu fui, não podia falar da palavra, porque ele não aceitava, tinha que ser só oração. E ali depois eu vim entender. Aí eu digo, mas o senhor está falando comigo esse dia 77, não é comigo não, é com o pastor. Porque ele está querendo as bênçãos, mas a vida dele está no altar diante de Deus, como o hino fala, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo, né? Perante o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlar, quando Ele controlar toda a tua vida, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixar, aí chega a hora de Deus abençoar quando sua vida estiver no altar diante de Deus. Agora imagine, seu irmão não é crente, você está orando para Deus abençoar, seja lá quem for, não ore não. Deus não aceita. A Bíblia deixa bem claro, aquele que nega o filho, nem tem um pai, nem tem um filho. Então quando você ora para as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, está escrito em Jeremias 7,16, não ore por esse povo, não levante por ele clamor algum, porque eu não ouvirei. Aí no capítulo 11, versículo 14, fala a mesma coisa, não ore, não me importuno com as vossas orações, porque eu não ouvirei. Aí no capítulo 14, versículo 11, está escrito bem claro, não ore nem para o seu bem.
para não acontecer nada de bom, porque não me importa, porque eu não virei. Aí você vai ser sujeito à criatura ou sujeito ao Criador? Se Deus já falou, não ore por eles. Aí você vai, não, para agradar as pessoas. Aí não tem que agradar as pessoas, não tem que agradar a Deus. Está cheio de gente agradando as pessoas, um ou outro. Agora é agradar a Deus. Que é poucas pessoas que agradam a Deus, quer agradar seus familiares, seus parentes, um e outro, seja lá quem for, mas não fala a palavra de Deus verdadeiramente do jeito que ela é. Por quê, irmão? Deus, Ele é dono da justiça e do juízo. Está escrito no Salmo 101, e parece que é verso 6. No Salmo 106, verso 6, né? Ou é verso 11. Ele que é dono da justiça e do juízo, e Deus pratica justiça e juízo. Aí, irmão, só para os irmãos entenderem, até hoje ele está feliz. Depois eu cheguei nele e falei, pastor, quando sua vida estiver diante do altar, Deus vai abençoar, mas por enquanto não tem pensa não. Aí o advogado preparou tudo e falou, eita, chamou já para fazer isso e aquilo e tal. E eu fiquei com medo, mas Jesus falou para mim que ele não vai ser abençoado, e eu fiquei com medo. Eu digo, e agora? É a palavra que eu falei ou o advogado? Vamos fazer perícia e já marcar o dia para receber a aposentadoria. Foram fazer perícia, mas chegou lá, não foi aprovado. Eu digo, a gente falou. Não falaram que já ia fazer perícia para receber a aposentadoria? Por até assistência social na casa dele, pesquisar a casa dele, o que é que tinha, o que não tinha, que era para ser aprovado. Aí foi aprovado, mas chegou na hora, se Deus falou não, pronto, acabou. Como é que está a vida do homem diante de Deus? Está no altar? Não está, então não recebe. Aí acabou vindo, irmão. Está aí São Paulo trabalhando de empregado, porque não foi aprovado. Porque quando Deus fala, está falado. A palavra de Deus é prego, batido de ponta e cortado, agora arranque ele. E muitas pessoas, irmão, não dá crédito, porque Deus fala no silêncio. Ele fala, não no fogo, nem no terremoto, nem no vento. E eu fiquei com medo quando Deus falou comigo esse 577 várias vezes. Eu fiquei com medo. Mas não era comigo, era com o pastor que eu estava na casa dele. Eu tive que falar para ele, quando foi um dia de viajar, ele foi comigo até a rodoviária, eu falei de novo para ele. Ele estava falando, pastor, e o hino 577, o senhor está vivendo? Pois é, vá para o hino 577, se ele estiver encaixado na sua vida, aí você vai receber as bênçãos. E é assim, irmão. Mas a mensagem só foi para os irmãos entenderem como é que Deus trabalha, porque às vezes a pessoa acha que Deus só fala através de homem, através de um versículo na Bíblia, não, mas louvores também é mensagem, que é dado por Deus, não é pelo homem, é dado por Deus. E essa semana o Senhor me deu o hino 200 para passar para a igreja. E quando foi sexta-feira, eu estava assim, sentado na cama, a mulher foi mexer nas roupas por lá de fora. Aí ela começou, chegou nas roupas ali, começou a mexer, começou a cantar o hino. Deus está me chamando a minha atenção, eu tenho que pregar essa mensagem. Cheguei aqui hoje à noite, o hino 200, eu digo, Deus quer que eu pregue essa mensagem, é o que Ele me deu. Aí o hino 200 fala assim: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, né? E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, Pai, consolação. E isso é porque não levemos tudo a Deus em oração. E quantas vezes falta gozo, Pai e consolação no coração, porque a pessoa não leva tudo a Deus em oração. Se você levar tudo a Deus em oração, Senhor, olha o estado da minha vida, Senhor, olha o que eu estou vendo, Senhor, eu não estou reclamando. Senhor, eu comecei a falar para Jesus, falando da sua vida para Ele, vai falando, aí Ele vai tomando providência. E é assim que Deus trabalha. E às vezes, irmão, a pessoa não presta atenção na mensagem, Deus tem abrido os olhos, os ouvidos, mas a pessoa passa por cima, está nem aí, canta por cantar. Mas está atento para ouvir a voz de Deus, como Deuteronômio fala bem claro. Se ouvir a voz do Senhor, e a ver quantos a ver Deus bravo na igreja, falando com um e com o outro, não é levantando a mão, não, Deus não fez isso, não. Através do louvor, porque pela misericórdia de Deus, quantas vezes Deus tem falado comigo através do louvor aqui nessa igreja? Alguém vem, canta o louvor e Deus por mim falando comigo, só observando.
Aí vem outro, fala também. Vem outro, vai ler a Bíblia, ainda erra na leitura, mas eu vejo que é Deus falando comigo, eu fico só observando. Porque a Bíblia deixa bem claro lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16: andar em espírito e não na concupiscência da carne. Se você andar em espírito, você vai ouvir Deus falar, porque Deus é espírito. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então, irmão, se a gente andar em espírito, a gente chega a ouvir Deus falar conosco através de louvor, um versículo livre, haveria um versículo todo, ou a parte A ou a parte B, Deus fala com você. Mas deixa bem claro, vou ler de novo para os irmãos entenderem. Olha, qual bondoso amigo é Cristo. Ele carregou as nossas dores e nos manda que levemos. Vamos levar todos os cuidados ao Senhor. Aí lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 11, versículo 7, está escrito assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está querendo o quê? Está precisando de quê? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, o que tu quiser, lança sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmão, aí né, os cuidados ao Senhor, é para você lançar seus cuidados. O que você está querendo fazer, o que você vai fazer, o que está acontecendo comigo, o que está fazendo comigo, né? Aí falta o coração dorido, gozo, paz e consolação. Por quê? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Agora você leva, está acontecendo um negócio tão ruim, né, irmão? Esse negócio está tão difícil, sabe o que você faz? Você corre, foge, vai orar. Porque pela misericórdia de Deus, quantas vezes passei um momento difícil dentro de casa. Sabe quando eu ia? Quantas vezes eu ia? Irmão Orlando está em casa, vai sair de casa não. Eu posso ir aí e ficar essa noite com o senhor, posso. Chegava lá e ficava até de madrugada, falando da palavra, orando, e depois ia orar. E de madrugada papai despertava de novo, aí a gente orar, e amanhecia o dia, aí 9 horas a oração de novo, vamos orar. Aí eu fazer o quê? Correr com os pés de Jesus. Não adianta eu me afastar, vou correr para a rede social procurando um descanso para a minha alma, eu vou encontrar só Jesus. Não está escrito lá em Mateus 11, 29, o descanso para a minha alma eu vou encontrar só em Jesus. Não adianta eu correr, irmão, buscar as coisas desse mundo que eu não vou encontrar nada. A gozo, paz e consolação ao meu coração que está ferido, é só em Jesus que eu vou ter. Não adianta eu buscar as coisas desse mundo, né? Tudo isso, tu estás fraco e carregada de cuidado e temor. Jesus, refúgio eterno, vai com ele, teu mal expor, teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Estão te perseguindo, estão te correndo, corre os pés de Jesus. Quantas vezes tem sido perseguido em casa, por causa da palavra, sofrido, que está escrito em Mateus 10 e 22, eu sou odiado por causa da palavra. E na Bíblia está escrito também, que lá tem uma parte que fala na Bíblia, parece que é Mateus 10 e 34, que fala assim que os amigos do homem é seu próprio familiar, por causa da palavra. E eu sabe o que eu faço, irmão? Quantas vezes eu já passei a noite nessa igreja aqui? Eu venho para aqui e fico aqui, ó. Eu venho acender a luz aqui da tribuna, fico lendo a Bíblia, canto o vou, depois apago, vou orar. Quando o joelho está vendo o dedo no banco, o dedo no chão. Aí depois eu tomo água, vou no banheiro, volto de novo. Aí tem vezes que eu saio daqui já 10 horas da manhã, 9 horas, 7 horas, 8 horas. Aí quando eu vejo que o negócio está bom comigo, entre papai, está tudo bom. Aí eu saio daqui devagarinho e vou embora. Quantas vezes eu vou correr para onde, irmão? Os pés de Jesus. Porque aqui, ó, o hino. Deus fiel, aleluia. Vou ver qual louvor que fala aqui também que o hino 187
momentos mais difíceis, eu quero estar perto de Jesus. Só Ele pode fazer alguma coisa por mim. Fala assim, ó, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços, não vou correr para onde? Os braços de Jesus. E quantas vezes, irmão, dentro do seu lar você está na solidão, você é rejeitado pela mulher, pela mãe, pelo pai, pelo filho, pela filha, seja lá quem for, pelos irmãos, é rejeitado. Aí você não adianta querer resolver nada na força do seu braço, você tem que correr para os braços de Jesus. Você vai encontrar descanso aonde? Nos braços dele. Andando, às vezes você está triste. Quantos de nós às vezes não está triste? Mas o hino fala, andando, você está andando triste aqui, olha, na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Então, você está andando triste aqui, está sendo solitário, só vai encontrar, irmão, paz e descanso, é nos braços de Jesus, corra para Ele. A minha alma cantará a Ti, Senhor, e em Betel lançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando Cristo, enfim, me vier chamar, nos céus com serafim, irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Porque no momento mais difícil, não é ninguém desse mundo. Se tem uma oportunidade, tem uma chance, corre para os pés de Jesus. Quando eu estava trabalhando também, irmão, quantas vezes perseguido, chegava em casa doido para tomar um banho, comer, só escutava a palavra para não machucar, sem eu falar nada. Só ir mexer na panela. Aí eu comia qualquer coisa ali, eu vendia e comia, voltava a tomar banho, voltava a chegar no Jabaquara, comia um lanche, voltava para dentro da açougue, entrava no escritório e ia ler a Bíblia e orar. Fui rejeitado, fui. O mundo inteiro pode me rejeitar, mas Jesus não me rejeita. Aí eu ia orar. Eu voltava, botava a caixa lá e entrava no escritório, eu vou orar, vou ficar com Jesus. Isso aprendi com o papai. Uma vez mesmo eu estava passando, porque a gente sempre passa luta, né, irmão? E na luta, irmão, é para a gente fugir dos pés de Jesus. O hino fala bem claro, né? Mesmo andando triste aqui na solidão. Está andando triste aqui na solidão. Por que solidão? Solidão é uma pessoa abandonada. Ele está vivendo na solidão. Então tem que correr com os pés de Jesus. Aí, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala assim: não esteja inquieto por coisa alguma. A parte A, né? Não esteja inquieto por coisa alguma. E quantas vezes é experiência, irmão. Eu deitava na cama, jantava, deitava, aí eu falava para a mulher, não estou falando mal dela, falando o que está na Bíblia, e o que aconteceu comigo, e a gente, quando acontece essas coisas, irmão, não adianta você querer, porque tem gente que não sabe o que acontece, quando está sofrendo, a pessoa vai beber, desabafar na bebida, desabafar na música, desabafar no cigarro, desabafar na maconha, desabafar com uma mulher aí, a vida vai até para a cama com a mulher, e não adianta, não vai ter solução, vai ficar pior. Nunca a solução, paz e descanso é só nos braços de Jesus, é só dele. Numa certa noite eu cheguei, eu falei assim: vamos para a cama, já eram 10 horas, vamos para a cama, deita lá, vamos ficar um pouquinho, conversar. Pode ir, que depois eu vou, eu sei o caminho. E sempre pancada, né, irmão? Aí eu ia machucado, lia a Bíblia, cantava louvor, orava, ficava muito triste. E quando foi uma noite eu jantei, né? Foi a última vez, aí o Senhor me ensinou. Jantei, entrei no quarto, eu dei meia volta, que era para voltar para chamar ela, para, vem para cá para o quarto, fica aqui. Ela estava lá na sala de televisão. Quando eu pensei, chama ela para entrar lá no quarto, vai ficar, conversar um pouquinho, né? Ele tem falado, não quero nada com você, só para a gente conversar, né? Um amigo, um namorado. Só pensei, quando eu dei meia volta, Jesus falou assim para mim:
nunca mais eu chamei. Dei meia volta, deitei e fiquei quietinho. E a Bíblia deixa bem claro: não estejais inquieto por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6, só a parte A. Não esteja. Já falou não, acabou. Quem é mais importante? É a criatura ou o Criador? Eu fico do lado do Criador. Então, a Bíblia ela é cheia de promessa, repreensão, né? Justiça, juízo, doutrina, e dá tempo ainda ler aqui, falar sobre doutrina que a Bíblia ensina. Porque a doutrina, irmão, não é um dia específico na igreja, não, todo dia tem doutrina, não, é todos os dias. Está escrito assim, ó: que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, tem dia marcado, a tempo e fora de tempo, retrabalho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, retrabalho, repreenda, exorte com toda a humildade e doutrina. Não existe tempo, dia, mês, marcado, hora, não. Em todo tempo. Num versículo só, ele fala de várias maneiras. Que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, retrabalho, repreenda, exorte com toda a humildade e doutrina. Então, irmão, no momento mais difícil da vida, vá para o hino 200. O hino 200 ensina você a orar. Vai derramar as tuas queixas nos pés de papai. E há muitas vezes a pessoa tem oportunidade, aí quer ainda correr os braços da pessoa, me socorre, me ajuda, ai meu amor, te amo. Corre para os braços de Jesus. É só nos braços dele que a gente vai encontrar descanso e paz para mim. Teus braços dão, corre para os braços dele. Então, irmão, é dessa maneira. A Bíblia nos ensina todos os dias. Basta a gente fazer o quê, irmão? Inclinar os nossos ouvidos à voz de Deus. Porque Deus tem falado e muitas pessoas não têm ouvido Deus falar. E Deus ele fala muito simples. Jesus é humilde, ele falou bem claro: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde, ele fala humildemente. Jesus ele não fala gritando, não, ele fala bem humilde. Henrique, já melhorou teu braço? Sim, papai. É assim. O que é que Deus falou para nós? Ó, sai da cidade e não olha para trás. Só isso, bem simples, né? Humilde. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló porque ela desobedeceu? Então é muito simples. Deus chegou para Elias, aí tem um fogo, terremoto, um vento, aí depois vem uma mansa, suave e delicada. Elias, sai da caverna. Aí Elias saiu, Deus falou com ele e foi fazer algo de Deus. Então, no momento mais difícil, medite nesse louvor 200. Conta para ele a situação que está acontecendo com você. Conta para ele em oração. Jesus, eu não estou reclamando não, mas assim, quantas vezes eu contei para Jesus, eu não estou reclamando não. Jesus, eu queria comer isso, Jesus. Eu não estou reclamando não, é porque assim, estou com tanta saudade de Deus para dar uma coisa muito melhor do que aquilo. Eu queria comer uma coisa, Deus me deu melhor do que aquilo ali. Então, irmão, quando a gente fala com Deus, ele está reclamando, ele está falando. Agora, quando a gente começa a reclamar e não fala com ele, e não vai se humilhar dentro dele, aí o pecado entra, né? Porque a pessoa está murmurando. E o hino fala no 302, em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos falar o Senhor em nossa casa. Mais, né? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã não vou para aqui não. Amanhã eu não aí vou fazer. Tem um culto da missionária lá na Taquara. E eu vou ter que fazer o culto na casa dela amanhã. Para nós cantar lá amanhã. Mas não, os irmãos vão estar aqui, né? Mas vamos trabalhar. Vamos lá ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua santa palavra, pedimos que o Senhor venha trabalhar no nosso meio, aprender todo mal aqui no meio de ti, ó meu Deus e meu Pai, todo poderoso Deus. Nós oramos nessa noite, Senhor, que o Senhor faça um milagre, abençoando
tirando as enfermidades no meio de nós, tirando os empecilhos, tirando aquilo que não tem agradado, meu Deus e meu Pai. Venha curar, venha fazer milagre, fazer maravilha, Pai. Venha abençoar o trabalho de cada um amanhã, abençoar o patrão de cada um, a empresa de cada um trabalha, o lugar que cada um trabalha, de onde vem a renda, de onde vem o alimento, que o Senhor possa estar proporcionando as bênçãos e as coisas boas a teu povo, Senhor, Pai Todo-Poderoso Deus. Da saúde, da livramento, da proteção, meu Pai. Entra onde nós não podemos entrar, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Restaura a tua igreja, o teu povo, na direção do teu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Nós te rogamos, Senhor, pelas tuas mãos, pelo seu poder e a sua graça, Pai. Faz milagre, faz maravilha, Senhor, no nosso meio, através do seu Santo Espírito, Pai. Que a palavra do Senhor, o louvor que foi falado nessa noite, tudo que foi falado nessa noite, guarda o nosso coração e que nós possamos crescer na graça do conhecimento do teu poder e da tua graça, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Todos digam amém. A paz do Senhor, a igreja.